Por que Davi foi um homem segundo o coração de Deus? Em primeiro lugar, Davi demonstrou arrependimento genuíno. O que havia de tão especial em Davi que o levou a ser escolhido e ungido por Deus, além de ser o canal para a salvação da humanidade por meio de sua linhagem? Por todo o Novo Testamento, Jesus é carinhosamente chamado de o Filho de Davi, o que prova o vínculo precioso que Deus tinha com Davi durante sua vida. É verdade que Deus ama toda a criação e demonstrou isso enviando Jesus para redimir a humanidade. No entanto, há certas pessoas na Bíblia que se destacam como amigos de Deus, e Davi é definitivamente um deles. Apesar de ser o menor entre os filhos de seu pai e até considerado insignificante em sua própria família, Deus escolheu andar intimamente com Davi e permitiu que ele realizasse grandes coisas em sua geração. Se olharmos para os traços críticos da vida de Davi, podemos encontrar algumas respostas. Deus foi atraído por Davi porque ele era inocente e sem pecado? Claro que não. David, o homem que serve como exemplo para muitos nos dias de hoje, cometeu de fato alguns dos pecados mais graves, desde adultério até assassinato. No entanto, seu coração arrependido e contrito pode ser claramente visto no Salmo 51, onde ele clama: "Tem piedade de mim, ó Deus." De acordo com o seu amor infalível, de acordo com sua grande compaixão, apaga as minhas transgressões, lava toda a minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões, e meu pecado está sempre diante de mim. Contra você, só você eu pequei e fiz o que é mal aos teus olhos, então você está certo em seu veredicto e justificado quando você julga. Purifica-me com hisopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais branco que a neve. Esconda seu rosto dos meus pecados e apaga toda a minha iniquidade. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me expulse da sua presença ou tire de mim o seu Espírito Santo. Restaura-me a alegria da tua salvação e concede-me um espírito disposto a me sustentar. David não fingiu que não tinha feito nada de errado quando o profeta Natã o confrontou sobre suas ações perversas, mas admitiu seus erros. Em segundo lugar, Davi era fiel e leal. De sua história, fica evidente que sua ocupação era cuidar do gado de sua família, e mesmo que esse trabalho não fosse muito apreciado, ele permaneceu nele. Ele serviu sua família com fidelidade e diligência até o momento em que Deus enviou Samuel para ungí-lo na casa de seu pai. 1 Samuel 16:1-13, na versão King James, nos apresenta uma visão do que Davi estava fazendo antes que Deus o encontrasse. O Senhor disse a Samuel: "Vá até quando lamentarás por Saul, vendo que eu o rejeitei de reinar sobre Israel? Enche o teu chifre com azeite e vai, enviar-te-ei a Jessé, o belemita, pois eu me provi de um rei entre seus filhos." Davi era um jovem dedicado. Isso nos ensina que, não importa o quanto desejemos ser usados significativamente no reino de Deus, devemos primeiro ser dedicados às nossas tarefas atuais. Deus constantemente procura servos atenciosos para orientar seus planos, guiar seus filhos e melhorar o mundo. Podemos enganar os outros ao tentar agradar os homens quando estão nos observando, mas isso não pode acontecer em nosso relacionamento com Deus, pois ninguém pode fingir diante do seu coração. A verdadeira dedicação é demonstrada por nossas ações, que apontam para um futuro glorioso. Se formos diligentes como Davi, estaremos sempre atentos às oportunidades de sermos bênçãos em vez de fardos para os outros. Uma pessoa responsável não procura causar problemas, mas sim encontrar maneiras de melhorar as coisas e ser mais produtiva. É fundamental compreender que Deus é naturalmente atraído por aqueles que amam agregar valor ao mundo ao seu redor. Davi exemplificou essa qualidade ao assumir a responsabilidade e defender os israelitas indefesos, apesar do medo provocado pela ameaça de Golias. Ele expressou sua confiança no Senhor, lembrando como Deus o livrara das garras do leão e da pata do urso, e, portanto, o livraria também da mão do filisteu. Saul reconheceu a coragem e fé de Davi e o abençoou, dizendo: "Vai, e o Senhor esteja contigo." É certo que a responsabilidade pode tomar formas diversas, não se limitando apenas a cuidar de ovelhas como fazia Davi. Contudo, independentemente da atividade, devemos sempre buscar agregar valor à nossa comunidade,
pois isso nos ajuda a evitar ser tentados ou atraídos por coisas que nos trariam arrependimentos. Davi mesmo aprendeu essa lição quando, em um momento de ociosidade, caiu em um grande erro. Assim, o trabalho e a dedicação em agregar valor à sociedade nos enaltecem e protegem. Em 1 Timóteo 4:14-16, encontramos a exortação para não negligenciar o presente que nos foi dado por meio da profecia e da imposição de mãos dos anciãos. Devemos ser diligentes nesses assuntos, dedicando-nos a eles de forma santa, para que todos possam testemunhar nosso progresso. Devemos também vigiar de perto nossa vida e doutrina, perseverando em ambas, pois assim nos salvaremos, bem como aqueles que nos ouvem. O terceiro ponto é que Davi aperfeiçoou as habilidades que Deus lhe concedeu. Ele dedicou tempo para praticar e melhorar sua música, muito antes de ser conhecido como um grande guerreiro. Quando Saul enfrentou problemas mentais, ele solicitou a presença de um habilidoso músico para tocar harpa e afastar o espírito maligno. Quem foi recomendado para esse papel? David, o qual atendeu ao rei Saul e o serviu com amor e dedicação. Davi se destacou ao desenvolver suas habilidades, tanto como músico quanto como guerreiro, tornando-se um homem valente e respeitado. Sua dedicação a agregar valor ao mundo ao seu redor, sua responsabilidade em servir os outros e o aperfeiçoamento de suas habilidades são lições valiosas que podemos aplicar em nossas próprias vidas. Mais tarde, Davi tornou-se escudeiro de Saul. Saul enviou uma mensagem a Jessé, dizendo: "Por favor, deixe David ser meu assistente, pois ele achou graça aos meus olhos." Assim, sempre que o espírito maligno de Deus estava sobre Saul, Davi pegava sua harpa e tocava habilidosamente para que Saul se recuperasse e se sentisse melhor, e o espírito maligno o deixava. Davi não confiava apenas em seus dons naturais, ele os aperfeiçoou por meio da prática e do esforço. Deus aprecia sondar nossos corações para avaliar nosso estado e, se formos moldados corretamente, Ele nos utiliza como seus instrumentos. Ele encontrou em Davi um homem segundo o seu próprio coração, alguém cuja humildade, lealdade e diligência foram evidentes, independentemente da posição que ele alcançou. As palavras do Salmo 89:19-37, na Bíblia Amplificada, nos lembram que Davi era alguém que recebeu grande ajuda de Deus, pois ele o favorecia muito. Deus disse em uma visão aos seus piedosos: "Ajudei aquele que é poderoso, dando-lhe o poder de ser um campeão para Israel. Eu exaltei um escolhido do povo. Encontrei David, meu servo. Com meu santo óleo, eu o ungi, com quem minha mão será estabelecida e firme. Meu braço também o fortalecerá. O inimigo não o enganará, nem o ímpio o afligirá ou humilhará. Esmagarei seus adversários diante dele e ferirei aqueles que o odeiam. Minha fidelidade e benignidade constante estarão com ele." Davi, por sua dedicação, talento e coração voltado para Deus, foi escolhido e abençoado por ele, tornando-se uma figura notável e amada, tanto na Bíblia quanto na história da humanidade. "E em meu nome será exaltado o seu chifre. Grande poder e prosperidade serão conferidos a ele." Assim foi dito sobre Davi, e a verdade é que Deus não faz acepção de pessoas, mas recompensa aqueles que o buscam diligentemente. Conforme Atos 10:34-35 na Bíblia Amplificada, Pedro afirmou: "Certamente eu entendo agora que Deus não é de mostrar parcialidade para as pessoas como se gentios fossem excluídos da bênção de Deus, mas em cada nação, a pessoa que teme a Deus e faz o que é certo ao procurá-lo é aceitável e bem-vinda por ele." Deus pode nos encontrar e nos ungir, assim como fez com Davi, para cumprirmos feitos notáveis, caso escolhamos o caminho agradável. Em quarto lugar, destaca-se a forma como Davi lidou com os momentos mais dolorosos de sua vida. Embora seja conhecido como um músico que adorava louvar ao Senhor, muitas vezes esquecemos de um traço poderoso de Davi: ele soube lidar com as estações mais dolorosas e desafiadoras de sua vida. É comum pensar que um homem que louva está isento de preocupações e desafios, mas esse não era o caso de Davi. Apesar disso, ele é frequentemente chamado de o doce salmista de Israel, mas será que isso sempre foi verdade? É importante destacar que esse homem adorável também experimentou tempos amargos.
A Bíblia menciona que a rotina diária de Davi incluía louvar a Deus 7 vezes. Isso significa que, quer estivesse de bom humor ou preocupado com suas atribuições, ele sempre encontrava tempo para apreciar e honrar a Deus. Essa dedicação contínua é um dos motivos pelos quais ele era um homem segundo o coração de Deus. Ao longo das Escrituras, vemos Davi louvando, regozijando-se e exultando perante o Senhor, mesmo em meio a desafios. Suas palavras refletem sua profunda confiança e fé em Deus, e bendirei ao Senhor em todo o tempo. Seu louvor estará continuamente em minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor. Os humildes ouvirão isso e se alegrarão. Ó, engrandeça o Senhor comigo e exaltemos juntos o seu nome. Busquei ao Senhor e ele me ouviu, e livrou-me de todos os meus temores. Este pobre homem chorou e o Senhor o ouviu, e salvou-o de todos os seus problemas. Ó, prove e veja que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Os olhos do Senhor estão sobre os justos, e em seus ouvidos estão abertos ao seu clamor, o clamor dos justos, e o Senhor ouve. Essa postura de louvor e confiança em Deus, mesmo diante das adversidades, revela a profundidade de sua fé e alicerça ainda mais sua posição como um homem segundo o coração de Deus. E Deus os livra de todas as suas angústias. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor os livra de todos eles. O Senhor redime a alma dos seus servos, e nenhum daqueles que nele confiam será desolado. Ó Salmo 34. A partir desses versículos, fica claro que Davi estava enfrentando momentos terrivelmente desafiadores. Havia medos, problemas e choro, e certamente ele deve ter se sentido sobrecarregado. Ainda assim, ele encontrou em seu coração a capacidade de louvar e se alegrar diante do Senhor. É exatamente por isso que o poder de Deus se manifestou de forma poderosa em sua vida, libertando-o repetidamente. Quando alguém se depara com desafios, a reação típica é gemer ou reclamar sobre a situação. No entanto, refletir constantemente sobre esses enormes e esmagadores desafios só traz desânimo e pode levar à depressão, pois aquilo que ampliamos sempre parecerá maior do que é. Nosso estado de espírito amplifica tanto essas questões que elas consomem todos os nossos momentos de vigília. Isso afeta não apenas nossas reações normais, mas também nossa autoestima. Davi é chamado de homem segundo o coração de Deus ou porque tinha fé absoluta no Senhor. Um dos melhores exemplos disso é registrado em 1 Samuel 17, quando Davi bravamente derrotou o filisteu Golias quando ainda era um jovem pastor. Desde tenra idade, Davi tinha uma convicção firme de que Deus era digno de sua confiança e obediência. Deus se agradou da fé de Davi, e como resultado, recompensou-o por sua fidelidade. Além disso, fica evidente que Davi tinha uma profunda reverência pela palavra de Deus e meditava em suas leis. A prática consistente da meditação permitiu que Deus concedesse compreensão e sabedoria a ele, pois Deus se agrada quando entregamos nossos pensamentos a ele. Portanto, seria proveitoso ler a Bíblia e meditar em suas palavras ao longo do dia. Outra característica marcante de Davi era sua gratidão genuína. Ele era um homem segundo o coração de Deus nesse aspecto, pois expressava sua gratidão sinceramente. No Salmo 26, 6, 7, ele diz: Lavarei minhas mãos na inocência e circundarei o teu altar, ó Senhor, para proclamar com voz de ação de graças e declarar todas as tuas maravilhas. Mesmo nos momentos de medo e desespero, Davi não deixava de agradecer ao Senhor. A vida de Davi é um exemplo inspirador para nós, ensinando-nos a confiar em Deus, meditar em suas palavras, e expressar gratidão em todas as circunstâncias. Essas atitudes o tornaram um homem segundo o coração de Deus, e é por isso que sua história continua a ser uma fonte de aprendizado e inspiração para milhões de pessoas ao longo dos tempos. Mesmo quando Davi estava experimentando grande paz e prosperidade, ele nunca deixou de agradecer ao Senhor por tudo o que possuía. Essa é, sem dúvida, uma das qualidades mais admiráveis de Davi. O Salmo 100 é um exemplo de um salmo que expressa louvor e gratidão ao Senhor, e celebrai de alegria ao Senhor, toda a terra. Adore ao Senhor com alegria. Venha diante dele com cânticos de júbilo. Saiba que o Senhor é Deus. Foi Ele quem nos fez,
e nós somos seus. Seguir o exemplo de Davi e oferecer louvor e ação de graças ao Senhor nos beneficiaria como seguidores de Jesus Cristo. Davi era considerado um homem segundo o coração de Deus porque exemplificava a fé e era totalmente dedicado a servir ao Senhor em toda a sua vida. Embora tenha enfrentado desafios e momentos de queda, ele buscou e obteve o perdão do Senhor, sempre reverenciando a lei de Deus e buscando viver de acordo com ela. Davi é um exemplo para todos nós como um homem segundo o coração de Deus. Ele nos ensina a ser gratos, confiantes em Deus e perseverantes em nossa fé. Isso nos ajuda a enfrentar os desafios que a vida nos apresenta sem sermos intimidados ou derrotados, assim como os 10 espiões enviados por Moisés para investigar a terra prometida foram intimidados pela aparência dos gigantes. Em vez de aceitar a derrota sem confronto, devemos confiar no Senhor e permanecer firmes em nossa fé, sabendo que Ele está conosco e nos fortalecerá em todas as circunstâncias. Muitas vezes, quando enfrentamos desafios, nos rendemos e nos entregamos à reclamação em vez de lutar. Porém, esse não é o caminho que Deus deseja que sigamos em nossas vidas. As Escrituras nos mostram que, enquanto estivermos neste mundo, enfrentaremos desafios, pois o Deus deste mundo é nosso inimigo e adversário da nossa alma. No entanto, podemos usar armas extremamente poderosas, como louvor, ação de graças, alegria e regozijo, pois a vitória está garantida, independentemente da intensidade da batalha. O Salmo 22:3 na versão King James diz: "E mais tu és santo, ó tu que habitas nos louvores de Israel." Devemos enfrentar tudo o que se apresenta diante de nós com confiança e expressar louvores pelas vitórias que desejamos alcançar. A verdade é que Davi não se tornou um homem segundo o coração de Deus por causa de suas próprias qualificações. Podemos continuar falando sobre as razões pelas quais Davi é legitimamente chamado de homem segundo o coração de Deus. No entanto, suas experiências são um lembrete constante de que não podemos fazer nada para ganhar o favor de Deus. Somente Ele pode nos aproximar de seu coração, e esse deve ser nosso desejo mais fervoroso. Você aspira a ser uma pessoa segundo o coração de Deus? A boa notícia é que Deus concederá esse título a qualquer alma que busca obedecer aos seus comandos e se submeter à sua vontade. Devemos buscar a Deus em humildade, rendição e obediência, buscando estar em conformidade com seu coração, sabendo que somente por sua graça e amor seremos considerados pessoas segundo o seu coração.